possa, Senhor meu Pai, meu Deus, preparar o nosso coração para receber a Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor, meu Pai, possa, Senhor, meu Pai, usar Ele, Senhor, seus lábios nesta manhã. Que nós possamos ouvir nesta manhã, meu Pai, compreender com o coração, meu Pai querido, a Tua palavra nesta manhã. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Receba o servo de Deus com palma bem alegre, Pai Jesus. Saúdo a todos presentes com a paz do Senhor, amém, irmãos? É uma alegria nós estar nesta manhã de Santa Ceia do Senhor, para nós estar lembrando, né, irmão, da morte e da ressurreição de Cristo até que Ele venha. Abra aí a tua Bíblia, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, irmãos, você vai abrir comigo no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, e nós vamos fazer menção do versículo 23. Vai ser uma palavra bem objetiva de Deus ao coração de todos os irmãos, e eu creio, irmãos, que em breve nós estamos trabalhando, orando para isso, e muito breve vai ter muito mais pessoas participando da ceia do Senhor. Quem crê, irmão? Quem crê? Quem acredita? Nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que muitas vidas serão alcançadas, serão visitadas pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo de número 23. Como foi falado a todos, eu vou pregar sobre companheiro ou cooperador. Diz assim: quanto a Tito é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Vamos ler comigo, a igreja lê comigo. Quanto a Tito é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Diga comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Querido, toma o teu assento. Eu não vou ser enfadonho, vou ser bem objetivo, para após esta ministração nós estar ministrando a palavra de Deus, ministrando a ceia do Senhor. Queridos, este texto aqui de 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 23, nós temos o apóstolo Paulo chamando o homem por nome de Tito de meu companheiro e cooperador para convosco. Existe uma diferença muito grande entre companheiro e cooperador, mas para isso eu preciso trazer primeiramente algumas informações de quem foi Tito. Tito, ele era um homem grego. Você tem essa informação em Gálatas capítulo 2, versículo de número 3. Este homem se convertera ao Evangelho graças à pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele vai encontrar este homem por nome de Tito e vai apregoar a palavra de Deus a ele. E este homem grego se converte ao Senhor, entrega a sua vida a Deus. E você vai perceber que Paulo, ele cria ali uma amizade muito grande com este homem, a ponto de Paulo chamar ele de meu companheiro e cooperador, porque Paulo, ele criou um relacionamento íntimo com aquele homem. Ele não era apenas um cooperador na obra, mas ele era um companheiro do apóstolo Paulo. Ele era um amigo íntimo. Ele era alguém que o apóstolo Paulo confiava. Ele era alguém de confiança do apóstolo. Além dele cooperar na obra de Deus, além dele cooperar nas viagens missionárias, ele era um homem de confiança. E eu preciso definir para você o que seria um companheiro. A palavra companheiro, ela deriva da palavra do latim,
que quer dizer cumpro panis, que significa aquele que dividimos o nosso pão. A palavra companheiro dá uma ideia daquele que nós confiamos. A palavra companheiro está falando daquele que nós confiamos o suficiente de colocar ele para sentar à nossa mesa. O apóstolo Paulo confiava tanto naquele homem, que Paulo colocava para comer pão com ele, colocava assim era alguém que Paulo dividia o pão. Agora você vai perceber que a palavra cooperador, a definição de cooperador, seria apenas alguém que é um ajudador. Aquele que está ajudando seria um auxiliador, seria um colaborador, é aquele que está junto, aquele que opera. Então você vai ver uma diferença entre o companheiro e o cooperador. O companheiro é aquele que você confia nele, é aquele que você confia tanto que você compartilha com ele o seu próprio pão, que você abre as portas da sua casa a ponto de você colocar ele na sua mesa, que ele é um companheiro. Agora há uma diferença aqui do cooperador. O cooperador é aquele apenas que colabora. O cooperador não é necessariamente necessário que você venha confiar nele. É como se fosse um empregado trabalhando para o patrão. Ele é um cooperador, ele é um colaborador. Você não precisa ter uma amizade com ele, você não precisa ter uma confiança nele, é uma confiança íntima para que ele possa estar ao seu lado, que ele estaria apenas para cooperar, ele estaria apenas para colaborar com a atividade. Quem está comigo levanta a mão. Mas você vai perceber aqui, irmãos, dentro deste texto, que Tito não era apenas um cooperador, ele era um companheiro do apóstolo Paulo. E eu quero conversar com você hoje, irmãos, quem nós temos sido na obra de Deus. Será que a gente tem sido apenas um cooperador na obra? Ou será que a gente tem sido companheiro na obra de Deus? Será que a gente tem sido companheiro na vida daquele que Deus tem colocado na nossa igreja? Será que a gente tem sido companheiro do nosso líder, olhe para mim, do nosso pastor, da nossa liderança? Será que a gente tem sido cooperador da líder do ciclo de oração? Será que eu tenho sido apenas um cooperador com a líder do jovem? Ou será que eu tenho sido um companheiro na obra de Deus? Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Glória a Deus. E quando nós lemos, irmão, 1 Coríntios, olhe para mim, capítulo 3, versículo 9, nós temos aqui Deus como grande cooperador. O nosso Deus, ele é um Deus que coopera, e a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Esse texto vai dizer que nós somos a lavoura de Deus, e nós somos o edifício de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos a lavoura de Deus, nós somos a terra que Deus planta em nós, que Deus semeia em nós. E como nós somos a lavoura de Deus, a lavoura, ela gera fruto, irmão. Essa lavoura não é uma lavoura estéril, é uma lavoura que produz. Então, se nós somos a lavoura de Deus, nós temos que gerar fruto para Deus. Aleluia. Nós temos que gerar frutos espirituais, frutos físicos, como ganhar vidas, ganhar pessoas, ganhar vidas para o reino de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus, irmão. Glória a Deus. Nós não podemos estar na igreja apenas de braço cruzado, porque eu sou um cooperador da obra de Deus, eu sou um cooperador de Deus, eu estou ajudando a Deus, eu estou ali, irmão, cooperando com a obra. Nós somos cooperadores da obra de Deus. Nós somos uma terra que produz para Deus. E além, irmão, de nós sermos cooperadores de Deus, é Deus que opera tudo em todos. É Deus que opera tudo em todos. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 6. Paulo vai dizer que é Deus que opera tudo em todos. É Deus que opera. Você vai ver várias diversidades de dom na obra de Deus, mas é Deus que está operando, irmão. Se alguém passa a revelação, é Deus que está operando.
Se outro prega, Deus que está operando. Se outro traz o ensino, é Deus que está operando. Se um toca a bateria, outro toca o teclado ou o violão, mas é Deus que está operando tudo em todos. Aleluia. Não existe vários deuses operando na igreja. Existe um Deus que está operando de forma diferente. Um Deus que opera, irmão, de forma diferenciada na vida de todos. E se você abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer que é Deus que opera em vós. Paulo é bem claro em dizer que o operar de Deus não é em parede, o operar de Deus não é em cadeira, o operar de Deus não é em microfone, o operar de Deus é em pessoas. É por isso que ele usa a palavra é Deus que opera em vós. Então o operar de Deus, irmão, é em pessoas. O operar de Deus não é em parede, o operar de Deus, isso aqui, irmãos, é apenas um lugar que foi feito para nós adorar a Deus. Mas a palavra diz que Deus não habita em lugar feito por mão de homens. O lugar que Deus, o templo que Deus habita é no homem, no ser humano, no homem e na mulher, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quem está comigo, levante a tua mão. Então é Deus, e Paulo vai dizer que é Deus que opera o querer e o efetuar segundo a sua vontade. É Deus que opera tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que opera aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas Deus também efetua na minha vida a vontade dele, a obra dele, a direção dele, os princípios dele. E eu quero trazer para você agora exemplos de cooperação. Porque Tito, ele não era apenas um cooperador na obra, ele era um companheiro. E eu quero trazer para você aqui exemplo de cooperação na obra de Deus. Olhe para mim. Primeiro, Paulo ele chama Tito de meu cooperador. Você vai perceber isso também em Romanos 16, 21. Paulo também vai chamar Tito de meu companheiro e cooperador. Nesse texto de 2 Coríntios 8, 23, Paulo também chama o homem por nome de Epafrodito, de meu irmão e companheiro. Quem era este homem, irmãos? Que Paulo não tinha apenas Tito como seu companheiro e cooperador, ele tinha também este homem aqui por nome de Epafrodito, de meu verdadeiro companheiro. Porque Paulo também, além de ter Tito na obra de Deus como seu companheiro, ele tinha também este homem por nome de Epafrodito, que ele chama ele de meu verdadeiro companheiro. Irmãos, Deus precisa levantar hoje pessoas que são verdadeiros companheiros na obra de Deus. Olhe para mim. Hoje a minha oração é, nesta igreja, nesse campo, que Deus levante obreiros, companheiros na obra de Deus. Que Deus não levante apenas cooperadores, porque cooperador é aquele que está ali apenas para cooperar, para fazer um trabalho, mas o companheiro não. O companheiro é aquele que está ombro a ombro, é aquele que está junto, irmão, na obra de Deus, para o que der e para o que vier. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, e Paulo vai chamar esse homem por nome de Epafrodito, de companheiro de jugo. O que seria um companheiro de jugo, pastor? O que seria um companheiro de jugo? O companheiro de jugo, irmão, é aquele que busca criar de uma forma moderna a comunhão entre as pessoas. O companheiro de jugo é aquele que estimula o maior crescimento espiritual. E hoje está precisando se levantar na igreja companheiro de jugo. Olhe para mim. A nossa oração é que Deus levante companheiro de jugo. É aquele que ajuda o pastor a levar a cruz, levar a obra junto. É aquele que dá o ombro, não é aquele apenas que oferece as mãos para o trabalho. Porque o cooperador é aquele que oferece apenas a mão. Eu estou cooperando na obra, está aqui as minhas mãos para cooperar. Mas ele não é, mas o companheiro, ele é diferente do cooperador. Porque o cooperador oferece as mãos, mas o companheiro não oferece suas mãos, ele oferece também o ombro para carregar a carga junto. Quem está aprendendo, levanta a tua mão. E é isso que Deus quer levantar nós, irmão.
Porque Deus vai levantar eu, vai levantar você, vai levantar a igreja. Você também vai ter a sua oportunidade de cantar, de pregar, de fazer a obra, porque você também é um companheiro na obra de Deus. Deus, Ele conta com você também nesta obra. Diga comigo, diga: Deus conta comigo nesta obra. Irmãos, Deus, Ele quer levantar aquele que está fora, sim, mas primeiramente Deus quer levantar quem está dentro. Porque a primeira oportunidade não deve ser para quem vai chegar. A primeira oportunidade deve ser para quem já está junto na obra de Deus, para quem está aqui no trabalho da obra de Deus. E o crente, irmão, como é que o crente como cooperador no trabalho de Deus? Eu quero trazer um exemplo aqui de um crente como cooperador na obra, no trabalho. Abra a tua Bíblia em Êxodo 17, versículo 12. Arão. Nós temos aqui um homem por nome de Arão e um homem por nome de Uz. Eles sustentaram as mãos de Moisés. Irmão, na primeira guerra contra o inimigo, Josué estava lá embaixo guerreando contra os inimigos. E a Bíblia vai dizer que Moisés, a vitória dependia do levantar das mãos de Moisés. Mas imagine, irmão, passar o dia todo com a mão levantada não é fácil, porque o antebraço dói, o antebraço começa a doer, começa a dar dores. Então Arão percebeu, Uz percebeu, e a Bíblia diz que colocaram uma pedra para o líder sentar, e um veio do lado e segurou a mão. O Arão veio do lado e levantou a mão de Moisés, o Uz veio do outro lado e segurou a mão de Moisés. Você vai perceber que Arão e Uz é um tipo de obreiro que ele não fala mal do pastor, ele não fala mal da liderança. Ele é um tipo de obreiro que, em vez dele falar, em vez dele ir contra, ele é um obreiro que ajuda a sustentar a mão da liderança para que a vitória seja certa. Levante a tua mão. Aleluia. E hoje eu oro para Deus levantar Arão, irmão, para Deus levantar Uz, obreiros companheiros que possa pegar na mão do líder e dizer: estamos juntos nesta obra. Você pode contar conosco, porque a obra ela é de Deus, irmão. Agora abra a tua Bíblia em Juízes capítulo 20, versículo 11. Irmãos, a Bíblia diz que quando aconteceu lá em Gibeá, olha para mim, uma catástrofe muito grande, o levita, a esposa do levita, a Bíblia diz que ele vai repousar indo para a casa do seu sogro. Ele vai repousar lá em Gibeá. E a Bíblia diz que os homens de Gibeá eram homens maus, e pegaram a esposa do levita e violaram, a estruparam. E a Bíblia diz que quando pela manhã o levita abre a porta, a sua esposa estava estirada no batente da porta. Olha para mim. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pega o corpo da esposa, ele vai cortar ela em vários pedaços, tá? Depois você lê a história. Ele vai cortar em vários pedaços e vai mandar para todas as tribos de Israel. Quando os homens souberam daquele grande acontecimento, os homens se revoltaram. Todos os homens das demais tribos se reuniram para eliminar a tribo de Gibeá do mapa. Nós vamos se reunir e nós vamos matar todos os homens da cidade de Gibeá, por causa desse grande acontecimento. E a Bíblia diz que todos os israelitas se juntaram para lutar contra Gibeá. Olhe para mim. Você vai perceber que aqueles homens eram companheiros. E não iam permitir aquela grande destruição que aconteceu, irmão. Você também tem Esdras capítulo 10, versículo 4. Abra a tua Bíblia. Irmão, Esdras, que tinha que tomar uma decisão, porque o povo queria servir a Deus, irmão. Olhe para mim. A palavra vai dizer que Esdras, o sacerdote, o escriba, ele vai saber que havia entre o povo homens casados com mulheres estranhas, e Deus havia dito que não era para o povo, quando entrar na terra que manava leite e mel, não era para o povo casar com mulheres estranhas. E havia homens que haviam casado-se, e alguns deles já tinham famílias, já tinham gerado filhos. E quando o sacerdote Esdras sabe daquilo, ele vai se entristecer, porque Deus não queria aquela mistura de povos.
Deus queria o povo dele somente separado para ele. E o povo vai olhar para ele e vai dizer: Esdras, faz uma lei, assina uma lei, faz uma escritura, porque o que tu decidir, a gente vai cumprir para agradar a Deus. Se for preciso, nós mandar essas mulheres estranhas, a gente vai mandar. Se for preciso nós mandar ela com os filhos, nós vamos mandar. E assim Esdras fez a escritura, e os homens que eram casados com mulheres estranhas, mandaram elas embora, e mandaram os filhos também embora, porque aquela aliança estava desagradando a Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. Eu vou dar o texto para você, depois você vai lá e lê a história. Esdras capítulo 10, versículo 4, irmão. Irmãos, Isaías 41, versículo 6. Existe aqui uma expressão nesse texto, ó. Animar irmão ao outro, ajudar irmão ao outro. Nós que somos companheiros na obra de Deus, nós temos que animar um ao outro. Não, o irmão está desanimado, o irmão não quer vir mais. Eu vou lá e vou animar o irmão. Vamos, irmão, na obra. Você não é apenas um cooperador, você é um companheiro na obra de Deus, e você não pode redar o pé da obra. Quem pode levantar as mãos para glorificar? Agora nós temos Lucas capítulo 5, irmão, versículo 7. Abra a tua Bíblia, Lucas 5, versículo 7. A Bíblia vai citar aqui, irmãos, o momento da pesca maravilhosa. A Bíblia diz que a pesca foi tão maravilhosa que quando eles puxaram a rede, o barco encheu tão grande peixe, o barco encheu tão de grande quantidade de peixe, que eles tiveram que chamar outros pescadores que eram companheiros, irmão. Porque o companheiro na obra de Deus, ele não é egoísta, ele não quer só para ele. O companheiro na obra de Deus, que quando a bênção vem para ele reparte com outros companheiros. Quem está comigo, levanta a tua mão. Ele não é uma pessoa egoísta na obra de Deus, ele é alguém que compartilha. Quando os barcos encheram, aqueles pescadores chamaram outros pescadores companheiros para compartilhar aquela grande pesca. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Agora, irmão, o crente cooperando na oração, porque o crente não coopera só, irmão, varrendo a igreja, ou evangelizando, ou fazendo culto de rua. O crente também coopera na oração. Mateus capítulo 18, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus orou e o céu abriu. A Bíblia diz que Daniel orou e os leões não abriram a sua boca. A igreja orou e Pedro foi liberto da prisão. Elias orou e desceu fogo do céu. Ana orou e Deus lhe deu um filho, irmão. Então o crente precisa cooperar com Deus na oração. Irmãos, eu postei um vídeo um dia desse na minha rede social. Uma igreja que não ora, ela não cresce. Uma igreja que não ora, ela não vai crescer, irmão. E hoje eu vim aqui dizer para você que esta obra vai crescer sim, mas por meio da oração e através do ensino da palavra de Deus. Levante as tuas mãos. Porque ela precisa crescer sim, na oração e no ensino da palavra de Deus, irmão. Porque uma igreja ensinada, um crente ensinado, ninguém arranca ele da igreja, irmão. Ninguém tira ele da presença de Deus. Agora, abre a tua Bíblia em Marcos 16, 20. Jesus cooperando com os crentes. Irmão, Jesus ele é um grande cooperador na obra. Imagina se nós fizéssemos culto e Jesus não aparecesse na igreja, o culto não teria graça. Imagina, irmão, se nós fizéssemos culto, nós cantássemos e o Espírito Santo não viesse nos auxiliar, o culto não seria gostoso, o louvor não seria gostoso, não teria a presença de Deus. Então isso prova que Jesus coopera com o crente nesta obra, irmão. O Senhor cooperava confirmando a palavra com milagre. O Senhor cooperava com sinais e maravilhas. O Senhor cooperava com cura milagrosa. O Senhor cooperava com libertações. O Senhor cooperava com ressurreição de mortos. E o Senhor cooperava com conversão de vidas, irmãos. Todas essas coisas, isso é resultado de um Deus que coopera conosco. Olhe para mim agora, já estou terminando. Agora eu quero falar para os irmãos. Como era Tito como companheiro? Como era este rapaz como companheiro? 2 Coríntios 8, 23, Paulo chama ele de meu verdadeiro
companheiro e colaborador na obra. Meu verdadeiro companheiro. Irmão, será que o teu pastor pode chamar você de companheiro? Ou será que ele considera você apenas como cooperador da obra? Porque a gente precisa ser não apenas um colaborador da obra, mas um companheiro na obra de Deus. Irmãos, por que Paulo chama Tito de meu verdadeiro companheiro e colaborador? Porque ele era conhecido por sua qualidade de liderança. Irmãos, ele tinha um caráter íntegro. Tito não era qualquer obreiro, ele tinha um caráter íntegro. Ele era um homem que trabalhava por amor dos irmãos. Ele era, irmãos, um exemplo de fidelidade. Ele era um obreiro fiel na obra de Deus. Levanta a tua mão. Irmãos, ele tinha confiança e dedicação ao Evangelho. É isso que Deus quer, irmão, na nossa vida. Companheiro na obra de Deus. Para que Deus possa contar contigo. Deus possa contar com você e o pastor também olhar para você e dizer: não, esse aqui vai ser o próximo diácono, esse aqui vai ser o próximo evangelista, não, esse aqui vai ser o próximo pastor na obra, esse aqui vai ser alguém que eu posso contar, porque ele não é apenas um cooperador, ele é um companheiro na obra de Deus. Levante a tua mão para glorificar a Deus. E como era Tito, irmão, como cooperador, irmão, Paulo confiou a Tito a tarefa de levar sua primeira epístola aos santos que viviam em Corinto. Quem levou a primeira carta de Paulo até aos Coríntios, quem foi? Tito. Foi Tito que levou a primeira carta de Paulo, irmão. Por quê? Porque ele guiava e cuidava dos ramos da igreja de Creta. Ele era um rapaz, irmãos, um moço ainda. Quando ele se converte, Paulo confia tanto nele, que quem vai iniciar a igreja em Creta é Tito. É Tito que vai iniciar a igreja. Ele que vai lá, ele que vai levantar os presbíteros, ele que vai levantar os evangelistas, ele que vai formar a igreja em Creta. Por quê? Porque Paulo confiava nele. E nós precisamos que Deus levante também companheiros como Tito na obra de Deus. Levanta a tua mão. Aleluia. Tito era companheiro de missões do apóstolo Paulo. Ele ajudou a arrecadar doações para os pobres de Jerusalém, irmão. Quando Paulo fez a colheita entre as igrejas para levar para os irmãos ali alimento para Jerusalém, quem ajuda Paulo? Quem é que está ajudando Paulo? Tito. Tito está ajudando Paulo na arrecadação de doações, irmão. E também ele acompanhou Paulo no conselho de Jerusalém. E Paulo vai dizer para ele, Paulo está recomendando ele, dizendo: olha, meus irmãos, esse Tito aí, Tito que eu mandei até vocês, é uma recomendação que Paulo está fazendo. Ele é meu companheiro e cooperador na obra, e ele é um embaixador para convosco. Quando Paulo recomenda a Tito, ele está dizendo para a igreja: olha, igreja, se eu estou mandando este obreiro aí, este obreiro, ele é o meu companheiro e ele é cooperador para convosco. Ele está indo aí até a igreja, ele está indo até vocês, ele está indo para cooperar com vocês nesta obra. Quem está comigo, levanta a tua mão. Deus conta com alguém. Paulo vai dizer que aquele moço, ele era embaixador da igreja. O que é embaixador, pastor? É uma pessoa de autoridade que representa uma nação, irmão. Também é um ministro. O ministro é alguém que está autorizado pela igreja ou organização religiosa realizar funções clericais, como a ceia, o batismo, o ensinamento e etc. Então Deus, eu oro para Deus levantar companheiro nesta obra. Fique em pé agora, por gentileza. A gente vai orar para nós celebrar a ceia do Senhor. Glória a Jesus. Pode fazer um louvor. Glória a Jesus. Não é o hino da ceia ainda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode cantar, pode deixar na cruz, ou então pelo sangue. Glória a Jesus. Feche os olhos, igreja. Vamos orar. Deus vai levantar eu e você para sermos não apenas cooperadores, mas companheiros nesta obra. Senhor nosso Deus e eterno Santo Pai,
Pai querido, Pai amado, nós estamos orando ao Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, nesta manhã maravilhosa, nós recebemos esta mensagem, esta palavra. Nos ajuda, Pai, para que nós não sejamos apenas um cooperador na obra, mas sejamos um companheiro, Pai. Meu Deus, aquele que o Senhor conta conosco. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Pode cantar enquanto eu vou lavar minhas mãos junto com o diácono e a diaconisa. Glória a Jesus. Pode concluir a live. Glória a Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.